Pessoal, para finalizar a nossa aula sobre constantes, nós vamos falar também sobre a hidrólise salina e sobre o Ks, que é a constante de solubilização ou de solubilidade. Então, para falar sobre hidrólise salina, a gente vai falar sobre o que acontece quando eu jogo um sal em água. Para fazer isso, eu faço a pergunta primeiro para vocês: o que é um ácido forte? Só para relembrar, ácido forte ou até mesmo base forte é aquilo que libera muito H+, ou seja, você aumenta a concentração de H+, H+ aumentado, no meio. Isso é um ácido forte. O que é a base forte? É também o que aumenta, só que aumenta a concentração de OH- aí na sua solução, ou no seu meio ali. Então, ácidos e bases fortes são metais ou ametais que não possuem afinidade com íons H+, ou seja, eles liberam H+ e OH- com facilidade, por isso que a gente aumenta a concentração de H+ e OH- no meio. Alguns exemplos dessas substâncias, de um ácido forte, por exemplo. HCl, quando eu jogo ele em água, eu formo muito H+, e libero todo o Cl-. Se eu pensar então, olha, vamos lá. O cara que é um ácido forte libera muito H+. Então, analogamente, o cara que é um ácido fraco é o que libera pouco H+. Quanto menos H+ ele liberar, mais fraco ele vai ser como ácido. Então, isso vai valer para ácidos e para bases fracas, que vão ser moléculas que têm uma afinidade com H+ e OH-. Na hora que chega o momento do ácido reagir com a água e liberar H+, o ânion que está ali naquele meio segura o H+ para ir embora. E aí acaba que isso impede que a reação ocorra da maneira correta. Ou melhor, não da maneira correta, mas da maneira de cumprir todo o seu teu potencial. No caso, eu coloquei aqui ó, o ácido acético, que é um dos componentes do vinagre, tá? Um dos principais componentes do vinagre. Ele vira H3CCO- mais H+. Só que o vinagre é um ácido fraquinho, ele é bem fraco na verdade. E aí ele libera pouco H+. Se ele libera pouco H+, então ele é um ácido fraco. E o que isso representa para a gente? Isso representa, pessoal, que dependendo do sal que você está jogando em água, você pode formar ácidos fracos, bases fracas, ácidos fortes ou bases fortes. Para você poder lembrar o que você vai formar, você tem que ter as regrinhas de ácidos e bases fracas e fortes guardados na sua cabeça, tá? Caso vocês tenham essa dúvida, ao longo da nossa aula síncrona, a gente vai tirando ela ou depois eu posso fazer aí um vídeo só para falar sobre como identificar ácidos e bases fortes e fracas, tá? Então, olha só, se o produto de uma solução entre qualquer sal for um ácido fraco, esse sal vai deixar a solução básica. E se o produto de uma solução entre qualquer sal for uma base fraca, o sal vai deixar a solução ácida. Uau, agora parece, né, que dá aquela bugada na cabeça. Bom, vamos lá. Quando a gente colocar aqui, pessoal, desculpa, nesse caso a apostila diz que o sal sofreu hidrólise, mas foi um erro meu aqui. Eu já usei essa aula em outro momento e não estou citando a apostila aqui, tá? Então, olha só, eu tenho um exemplo bem clássico, que é o NH4 e o NO3, eles estão reagindo em água, tá? Aqui é um meio aquoso, e eles estão liberando NH4+, e NO3-. E a gente vai prever qual que vai ser o pH dessa solução. Para lembrar disso, você tem que saber o seguinte, o NH4+, ele forma bases fracas, enquanto que o NO3- forma ácidos fortes. Como que eu sei disso? Primeiro, sempre que você olhar para o cátion, saiba que ele vai formar base. E o ânion, que é o sinal negativo aqui em cima, vai formar um ácido. O NO3- ele é um ácido forte por causa daquela regrinha. Ó. Ácidos fortes são aqueles ácidos que quando você forma eles com
quando você forma ele de maneira geral, você tem que contar quantos Hs ele vai ter e quantos Os ele vai ter. Se você formar o ácido do NO3-, você forma o HNO3. O HNO3, se você faz a conta, ó, dá 1H menos 3Os. O resultado, sem sinais disso aqui, é 2. Toda vez que você fizer essa somatória e der 2, então você forma um ácido forte. Essas são algumas regrinhas, tá, pessoal? E só para deixar claro, existem também exceções a essas regras. Eu vou procurar deixar um material para que vocês possam ler isso daí depois, tá? Então, olha só. Se eu olhar para a base que eu formo com NH4+, você costuma formar com ela o NH4OH. Qual que era a regra para uma base forte? Todas as bases que possuem um cátion da família 1A ou 2A da tabela periódica, ou família 1 e 2 da tabela periódica, são fortes, com exceção do magnésio e do berílio. Se você juntar esses dois, eles não dão ali uma base muito forte. Então, as bases fortes são aquelas bases que você faz com o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Ou ainda, né, a segunda linha, a segunda família seria o berílio magnésio, depois o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio. Esses dois carinhas aqui, ó, não formam bases fortes, mas todos esses outros formam bases muito fortes. O NH4, ele está inserido nessa família? Em uma dessas duas? Não está inserido. Como ele não está inserido nessas famílias, eu digo que ele vai formar uma base fraca. E se ele formar uma base fraca, aquelas bases fracas são aquelas bases que seguram o OH com elas. Se ele vai segurar o OH, ele vai retirar o OH da solução, da sua solução aquosa. Consequentemente, se eu estou tirando o OH, vai sobrar H+. Eu tirei o OH, sobrou H+. Ou seja, essa reação vai ficar ácida. Eu sei que é uma interpretação longa, eu sei que talvez não seja algo tão simples de se fazer, mas esse é o caminho que vocês devem fazer para interpretar isso. Posteriormente, vocês vão ter os exercícios para praticar como fazer essa previsão. Depois nós temos também uma constante que eu não vou entrar no mérito de ficar fazendo piada com ela, mas ela é a constante com um K maiúsculo e um H minúsculo, disse KH. Caso seja necessário calcular o quanto o sal está dissolvido, ou melhor, quanto o sal dissolvido, né, aumenta a acidez ou a basicidade da água, nós vamos calcular o KH. Esse KH ele é calculado como a constante da água, que é aquele 10 a menos 14, dividido pela constante de basicidade da sua base, ou pela constante da água dividido pela constante de acidez do ácido que você está utilizando na sua solução. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido bem essa parte do KH. É simplesmente fazer essa relação e fazer esses cálculos aí. A partir daqui, pessoal, na hidrólise de ambos os íons, a gente vai falar de quando acontece que um sal forma tanto um ácido fraco quanto uma base fraca, que nem é o caso desse salzinho aqui, ó. Se eu não me engano, é o bicarbonato de amônio. Aí a gente, para poder calcular se o resultado aqui vai ser um ácido ou uma base, nós vamos depender do valor do Ka e do Kb dos produtos que eu estou formando. Se o valor da acidez for maior, então eu tenho uma solução mais ácida. Se o Kb for maior, eu tenho uma solução mais básica. Simplesmente isso, tá? Então, os cálculos que você vai fazer é quando você tem essa situação, quando você forma uma base fraca e um ácido forte. Aí você precisa das constantes para poder descobrir os valores ou para poder chegar em algum resultado. Agora, nesse caso aqui, você simplesmente precisa analisar qual que é o valor certinho de Ka, qual é o valor certinho de Kb. E aí você descobre se aquela solução com aquele sal vai ficar ácida ou básica. Para finalizar, nós vamos falar sobre o produto de solubilidade, que é o Ks. O Ks, pessoal, é quando a gente prevê
o quanto de um certo sal eu consigo dissolver exatamente. Se eu tiver ali um valor muito alto de KS, é porque aquele sal dissolve com facilidade em água. Por exemplo, o sal de cozinha. Sal de cozinha você consegue colocar várias gramas ali na água. Agora, se você pegar um sal que nem o cloreto de prata, por exemplo, ou melhor, desculpa, o nitrato de prata, por exemplo, você tem sais aí que a dissolução deles é bem baixa. Na verdade, a maioria das soluções formadas, por exemplo, o cloreto de prata mesmo, que é o AgCl, o AgNO3, o AgI, essas são substâncias que o KS delas, a constante de solubilidade delas, o produto de solubilidade delas, ele vai ser da ordem de 10 a menos 17. Ordens muito pequenas. Eu tenho pouquíssimo iodeto de prata que eu consigo dissolver em água. E esse KS, pessoal, ele se calcula da mesma maneira que nós estávamos calculando até agora. Olha só, produto sobre reagente. Só que nesse caso, como eu estou solubilizando sais, os meus sais geralmente estão sólidos e substâncias sólidas eu não considero. Então, o KS geralmente vai ser calculado dessa maneira aqui. KS vai ser igual às concentrações dos seus produtos. E aí o que acontece, pessoal? Se você tem ali o valor de KS, ele vai te dar uma resposta muito interessante, quer dizer o seguinte, ó, se você joga um sal num certo recipiente com água e essas concentrações do sal elas não chegam a atingir o valor do KS, então o sal ele está ou saturado na solução ou ele está insaturado na solução. O que é isso, saturado e insaturado? Ele consegue ser dissolvido naquela solução até o seu limite. Mas se você adicionar sal e você acaba ultrapassando o valor do KS, você começa a formar precipitado, começa a formar corpo de fundo na sua solução, porque aquele sal não consegue mais ser dissolvido naquele meio. A partir daí também nós podemos estudar o efeito do íon comum. O que é o efeito do íon comum? Você tem, por exemplo, a GCl e esse AgCl está dentro de um copo totalmente dissolvido, você nem vê ele aqui dentro desse copo. Aí você vai pegar e jogar NaCl ali naquele meio, sal de cozinha mesmo. E quando você começa a jogar o sal de cozinha, o AgCl que antes estava invisível, estava solubilizado por completo aqui dentro, ele começa a formar corpo de fundo. Ele mesmo, sozinho, começa a formar corpo de fundo. O que aconteceu aqui? O que aconteceu é que o AgCl forma dois íons, Ag+, e Cl-. E o NaCl também consegue formar esses, ou melhor, né, não os mesmos íons, mas ele consegue formar um íon idêntico ao anterior. Quando você começa a aumentar a quantidade de íons na solução, que nem íon Cl-, você começa a formar o precipitado do AgCl, porque você está provocando um deslocamento, uma perturbação do equilíbrio. Você está aumentando a concentração de Cl-, e você acaba produzindo AgCl nesse processo. Pessoal, eu sei que não tem nenhum exemplo muito prático, nenhum exercício muito claro, mas ao longo das aulas eu vou passar os exercícios e nós iremos resolver esses exercícios nas nossas aulas síncronas dessa semana ou da semana que vem. Agradeço a atenção de vocês, agradeço se vocês conseguirem assistir essa aula e tirar as suas dúvidas ao longo da semana, pessoal. Obrigado e até a próxima.